Cridon Cristavel. Um nome sussurrado com reverência e temor. Ele é o guardião da chama interna, o protetor da força vital de Crystalion. Um ser de puro cristal, Cridon personifica a força e a resiliência do próprio deserto. Ele é um farol de esperança, um símbolo de determinação inabalável contra a escuridão que se aproxima. Eu sou o escudo contra as sombras, o guardião inabalável contra qualquer ameaça à chama e à vida que ela sustenta. Meu dever é uma vigília solitária, um fardo que carrego há gerações. Mesmo assim, não vacilo. Permaneço vigilante, uma sentinela silenciosa contra a escuridão iminente. Minha resolução tão firme quanto o próprio deserto. Cridon é um Cristalinos, uma raça nascida do coração de Crystalion. Eles são cristais vivos, seus corpos refletindo a luz e a energia do sol do deserto. Cada Cristalinos é imbuído de um propósito único, um destino entrelaçado em sua forma cristalina. O destino de Cridon é proteger a chama interna, a chama sagrada que sustenta toda a vida em Crystalion. A chama interna é mais do que apenas fogo. É a essência da criação, uma fonte de magia e vitalidade. É o coração de Crystalion, e seu bem-estar está diretamente ligado à prosperidade da Terra. A história de Cridon começa no coração de Crystalion, um oásis escondido nas profundezas do deserto. Este lugar mágico, protegido por dunas infinitas e tempestades de areia, é um refúgio de vida e mistério. Aqui, em meio aos lagos brilhantes e formações cristalinas, os cristalinos nascem. Cada cristal é uma nova vida, uma nova esperança para o futuro de Crystalion. Cridon emergiu da terra como um pequeno e modesto cristal, mas mesmo assim, os anciãos sentiram seu potencial. Eles sabiam que ele estava destinado a algo grandioso, algo que mudaria o destino de todos. Ao contrário de meus irmãos, contentes com seus papéis como guardiões do oásis, eu possuía uma sede insaciável por conhecimento. Eu queria entender os segredos do deserto, descobrir o que estava além do horizonte. Eu ansiava por entender o mundo além do coração, explorar a vastidão de Crystalion. Cada mapa antigo, cada história contada pelos anciãos, alimentava meu desejo de aventura. Ele passou seus primeiros anos absorvendo a sabedoria dos anciãos, aprendendo as antigas histórias e profecias de seu povo. Cada lição era um passo em direção ao seu destino. Ele treinou incansavelmente, aprimorando suas habilidades cristalinas inatas, preparando-se para um destino que ele só conseguia vislumbrar em visões. Cada treino, cada batalha simulada, o aproximava de seu verdadeiro propósito. Ele sentia a força da chama interna o chamando, o peso de sua responsabilidade como o sol do deserto sobre ele. A chama interna era mais do que um poder, era um chamado, um dever que ele não podia ignorar. Eu sabia que meu propósito estava além do conforto familiar do oásis, na vastidão implacável de Crystalion, onde a verdadeira batalha pela sobrevivência da Terra era travada. Cada passo que eu dava no deserto era um passo em direção ao meu destino. Guiado por este chamado, aventurei-me no mundo. O deserto, com toda a sua beleza e perigo, era agora meu novo lar. Deixei para trás a segurança de meu local de nascimento, abraçando a beleza áspera do deserto. Cada grão de areia, cada tempestade, era um novo desafio a ser superado. Eu sabia que minha jornada seria repleta de perigos, mas eu estava pronto. Cada obstáculo era uma oportunidade de crescer, de me tornar mais forte. Eu sou Cridon Cristavel, o guardião da chama interna, e cumprirei meu destino. Não importa o que o deserto me reserve, eu enfrentarei tudo com coragem e determinação. O tempo em Crystalion é medido pelos ciclos dos sóis gêmeos, sua dança flamejante pelo céu, ditando o ritmo da vida. Cada amanhecer e entardecer era um espetáculo de cores e luzes, um lembrete constante da harmonia que governava o reino. Mas conforme Cridon amadurecia, ele sentia uma perturbação neste balé celestial. Algo estava mudando, uma inquietação que ele não conseguia ignorar. Um frio começou a penetrar no ar.
um tremor sutil na própria estrutura de Crystalion. As noites, antes amenas, tornaram-se gélidas, e o solo parecia vibrar com uma energia desconhecida. A chama interna, antes um farol radiante, começou a falhar. Sua luz, que outrora iluminava até os cantos mais escuros do reino, agora oscilava, ameaçando se apagar. Os anciãos confirmaram meus medos. Eles, que sempre foram os guardiões do conhecimento, estavam tão perplexos quanto eu. A chama interna estava enfraquecendo, sua força vital lentamente sendo drenada. Sem ela, Crystalion estava condenado a um destino sombrio. A causa era desconhecida, mas as consequências eram terríveis. As terras começaram a definhar, e a vida que dependia da chama estava desaparecendo. Crystalion, antes tão vibrante e vivo, começou a murchar. As florestas densas tornaram-se áridas, e os rios cristalinos secaram. Os ventos do deserto ficaram mais frios. Os oásis outrora exuberantes começaram a secar, transformando-se em poços de areia. E uma sombra pareceu cair sobre a terra. As nuvens escuras cobriam o céu, bloqueando a luz dos sóis gêmeos. Havia apenas uma esperança, o espelho celestial, um artefato lendário que se dizia ter o poder de reacender a chama interna. Este espelho, segundo as lendas, refletia a verdadeira essência da vida. Localizado no traiçoeiro deserto sussurrante, o espelho não passava de um mito, sua existência envolta em antigas lendas. Muitos acreditavam que era apenas uma história para crianças. No entanto, com o destino de Crystalion em jogo, Crydon sabia que ele tinha que tentar. Ele se preparou para a jornada, sabendo que o caminho seria cheio de perigos e desafios. Embarquei em uma jornada perigosa, guiado apenas pelo instinto e pela esperança. Cada passo era uma luta contra o desespero, e pela tênue esperança de que as lendas fossem verdadeiras. As ruínas antigas sussurravam segredos, e os pergaminhos antigos contavam histórias de heróis passados. Enfrentei areias escaldantes, naveguei por cânions traiçoeiros, onde cada sombra poderia esconder um inimigo. E enfrentei criaturas corrompidas pela escuridão crescente. Monstros que antes eram apenas lendas, agora se tornaram realidade. Minha determinação nunca vacilou, alimentada por minha dedicação inabalável ao meu propósito. Eu sabia que não podia falhar. Eu sou a última esperança de Crystalion. Eu preciso ter sucesso. O destino de todo o reino repousa sobre meus ombros, e eu não descansarei até que a chama interna brilhe novamente. O deserto sussurrante fazia jus ao seu nome. Era um lugar onde o vento carregava murmúrios antigos, histórias esquecidas e segredos que se perdiam no tempo. O próprio ar vibrava com energia invisível, sussurrando segredos em uma língua que Crydon não entendia. Cada passo que ele dava parecia ecoar com uma ressonância mística, como se o deserto estivesse vivo e consciente de sua presença. O próprio deserto parecia se contorcer e se agitar, testando sua determinação a cada passo. As dunas mudavam de forma, criando obstáculos inesperados, e o calor intenso fazia com que cada movimento fosse um esforço monumental. Foi aqui que Crydon encontrou pela primeira vez os Devoradores, criaturas de pura sombra e malícia, atraídas pela luz fraca da chama interna. Eles surgiram das sombras como se fossem parte do próprio deserto, prontos para devorar qualquer sinal de vida. Os Devoradores eram pesadelos que ganharam forma, seu toque drenando a força vital de tudo o que tocavam. Suas presenças eram sufocantes, e a escuridão que traziam consigo parecia consumir toda a esperança. Eles foram atraídos por mim, sentindo em mim o poder da chama interna. A chama que ardia dentro de mim era como um farol para essas criaturas, um convite irresistível para a destruição. Seus ataques eram implacáveis, ondas de escuridão quebrando contra minha forma cristalina. Cada golpe era como um martelo, tentando esmagar minha resistência e apagar a chama que me mantinha vivo. Apesar da minha força, eu me vi recuando.
A cada momento, a batalha se tornava mais desesperadora, e a escuridão parecia estar prestes a me engolir por completo. Os devoradores eram implacáveis, suas formas sombrias mudando constantemente, tornando-os difíceis de atingir. Eles se moviam como sombras líquidas, sempre um passo à frente, sempre prontos para atacar. Eu estava em menor número, em desvantagem, minha forma cristalina lentamente sendo lascada por seus ataques. Cada fragmento que caía era uma parte de mim que se perdia, e a dor era quase insuportável. Quando toda a esperança parecia perdida, uma coluna de fogo irrompeu da areia, repelindo os devoradores. O calor intenso e a luz brilhante afastaram as sombras, criando um momento de alívio. Uma figura emergiu do inferno, envolta em chamas. Sua presença era imponente, e o fogo que a cercava parecia ter uma vida própria, dançando e crepitando com uma energia feroz. Era Firist, Lua de Fogo, uma guerreira dos Solari, uma raça que extraía seu poder dos sóis gêmeos. Sua chegada foi como um raio de esperança, uma promessa de que a batalha ainda não estava perdida. Juntos, lutamos contra os devoradores, nosso poder combinado empurrando de volta as sombras. Cada golpe que desferíamos era uma declaração de resistência, uma prova de que não seríamos facilmente derrotados. Este foi o início de um laço forjado no fogo, um testemunho do poder da união diante do desespero. Lutando lado a lado, aprendemos a confiar um no outro, a combinar nossas forças para enfrentar a escuridão. Firist era um turbilhão de fogo e fúria, cada golpe seu empurrando para trás a escuridão iminente. Sua habilidade em manipular as chamas era impressionante, e sua determinação era inabalável. Juntos, ela e Crydon lutaram contra os devoradores, seu poder combinado empurrando de volta as sombras. A batalha foi intensa, mas nossa união nos deu a força necessária para prevalecer. Este foi o início de um laço forjado no fogo, um testemunho do poder da união diante do desespero. A partir daquele momento, sabíamos que juntos poderíamos enfrentar qualquer ameaça, não importa quão sombria ou poderosa fosse.